Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal suspende lei do Amazonas que proíbe a inclusão da linguagem neutra no currículo escolar estadual. A decisão é do ministro Flávio Dino, que entendeu que a norma viola a competência privativa da União. Abrigo exclusivo para mulheres funciona em um prédio do Judiciário adaptado para receber desabrigadas pela enchente em Porto Alegre. Justiça condena construtora a indenizar empregado por discriminação religiosa no ambiente de trabalho. Judiciário de Mato Grosso deve promover mais de 10 mil círculos de construção de paz no primeiro semestre. E ainda, na quarta reportagem da série sobre entrega voluntária, você vai conhecer os direitos de quem é adotado. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 30 de maio, começa agora. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, pediu esclarecimentos ao governo de São Paulo sobre a compra de câmeras corporais para a Polícia Militar do Estado. Detalhes na reportagem de Rocine Gomes. O prazo dado pelo presidente da Corte é de 72 horas. Também deve se manifestar no mesmo tempo a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público de São Paulo. O ministro Luiz Roberto Barroso quer informações sobre diversos pontos que envolvem a compra dos equipamentos que ficam presos nas fardas dos PMs. A licitação para a compra das câmeras corporais foi aberta na semana passada e a aquisição está prevista para o próximo dia 10. Entre os pontos a serem abordados estão a existência de política pública que priorize a alocação das câmeras corporais para as unidades da Polícia Militar que realizam operações. Necessidade de que as gravações sejam feitas de forma ininterrupta, com a guarda das imagens de maneira íntegra, independentemente de acionamento pelo policial ou pelo gestor. Redução dos prazos de armazenamento das imagens em relação aos anteriormente praticados. E adequação do modelo de contratação às diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre o uso dos equipamentos. O despacho foi proferido a partir de uma petição em que a Defensoria Pública de São Paulo pede a retificação do edital de licitação para a compra dos equipamentos. No mês passado, o governo de São Paulo firmou compromisso com o presidente do STF para a implementação das câmeras corporais em operações policiais, no âmbito de uma ação que corre na presidência do STF, ajuizada pela Defensoria. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, manteve a saída temporária de um homem condenado por roubo. A defesa do réu recorreu ao Supremo alegando que a alteração na lei de execução penal que revogou as saídas é posterior ao crime e não pode retroagir. Entenda os detalhes na reportagem de Carolina Chaves. O autor da ação cumpria pena pela prática de roubo com emprego de arma de fogo cometido em fevereiro de 2020 em Ipatinga, Minas Gerais. No ano passado, ele conseguiu os benefícios de saída temporária e trabalho externo. Mas o Ministério Público pediu o retorno dele à prisão com base na Lei de Execução Penal deste ano, que extinguiu a possibilidade nos casos de crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Aqui no Supremo, a defesa do condenado afirmou que a regra penal não pode retroagir para prejudicar o sentenciado. E foi com esse entendimento que o ministro André Mendonça aceitou o pedido da defesa e determinou a volta dos benefícios de saída temporária e autorização para trabalho externo. Segundo o relator, como se trata de uma alteração legal mais gravosa, deve ser aplicada a norma vigente na época da prática do crime. O plenário do Supremo Tribunal Federal julga se parentes podem chefiar executivo e legislativo locais simultaneamente. Marta Ferreira. A questão foi levada ao Supremo pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB. De acordo com o partido, tem se tornado cada vez mais comum que pai e filho ocupem, ao mesmo tempo, a presidência da Casa Legislativa e a Prefeitura ou Governo Estadual. Assim, o propósito da ação é evitar que, por exemplo, o presidente de uma Câmara Municipal seja filho do respectivo prefeito ou que o presidente de uma Assembleia Legislativa Estadual seja filho ou cônjuge do governador e ainda que a presidência da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal seja ocupada por filho ou parente até segundo grau do presidente da República. O caso foi levado para julgamento no plenário virtual sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, mas um pedido de destaque do ministro Flávio Dino levou a discussão para o plenário físico. O advogado do PSB argumentou que o monopólio do poder político foi combatido pelo texto constitucional e que tais práticas acabam comprometendo a independência dos poderes. A Constituição veda que membros de um mesmo grupo familiar e político ocupem tanto o executivo quanto o legislativo de uma determinada localidade em todos os níveis. Essa é a regra, essa é a vedação. Portanto, concomitância de parentes próximos em cargos desses dois poderes é uma exceção conferida pelo texto constitucional apenas àqueles que já previamente no exercício do mandato parlamentar e que buscam a reeleição. São titulares de mandato que buscam a reeleição, mas a regra, mais uma vez, repita-se, é exceção. A advogada do Senado destacou que cada poder tem atribuições específicas e que o pedido do partido fere a independência e a autonomia do Legislativo. Não havendo na Constituição ou em leis complementares restrição à eleição de presidentes de casas legislativas, entende-se, mais uma vez com a devida vênia, que não se pode criar uma hipótese de inelegibilidade por decisão judicial. E que isso implicaria uma interferência indevida do Poder Judiciário em esfera própria do Poder Legislativo. Depois das sustentações orais, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima sessão. O Supremo Tribunal Federal suspendeu uma lei do Amazonas que proíbe a inclusão da linguagem neutra no currículo escolar estadual. A decisão do ministro Flávio Dino, que entendeu que a norma viola a competência privativa da União. Ao analisar o processo, o ministro destacou que o STF, em casos semelhantes, declarou a inconstitucionalidade de leis estaduais sobre o ensino da linguagem neutra na escola. Ressaltou ainda que, diante da ausência de legislação nacional sobre o tema, legislação estadual, distrital ou municipal que autorizem ou proíbam a linguagem neutra serão consideradas inconstitucionais. O questionamento sobre a validade da lei estadual foi movido pela Aliança Nacional LGBTI+, e a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. A decisão liminar vai ser confirmada pelo plenário na sessão virtual agendada para o dia 14 de junho. Atuar em tribunais superiores pode intimidar muitos profissionais do direito. Pensando nisso, foi lançado em Brasília o Manual de Atuação em Matéria Criminal perante o STF e o STJ, um roteiro para ajudar advogados e defensores. Confira os detalhes na reportagem de Viviane Novaes. A obra foi lançada na Biblioteca Vitor Nunes Leal, no Supremo Tribunal Federal. O Manual de Atuação em Matéria Criminal perante o STJ e o STF é dirigido a advogados e defensores. Fala, por exemplo, sobre o plenário virtual, a preparação do julgamento, a colaboração premiada nos tribunais superiores. O prefácio é do ministro aposentado da Suprema Corte, Celso de Mello. O advogado Saul Tourinho escreveu um artigo sobre a sustentação oral. Em muitos países, para que você sustente oralmente perante uma corte superior, notadamente a Suprema Corte, você precisa de autorização adicional, habilitação adicional, tempo de prática jurídica e outros requisitos. O Brasil não pede isso, o Brasil não requer isso do advogado, da advogada. Isso, é claro, termina resultando numa ou noutra insegurança de quem está fazendo uso da tribuna pela primeira vez. O artigo que trago no livro tenta conferir método, lógica, disciplinamento, essa grande arte multissecular de pedir justiça em nome de terceiros, usando a palavra perante um tribunal. William Ackerman, assessor-chefe de ministro do STF no Tribunal Superior Eleitoral, é um dos coordenadores do livro. Em 17 capítulos, foram abordados os procedimentos investigatórios, as ações penais originárias, o acordo de não persecução penal, a colaboração premiada, o procedimento e a instrução processual penal. Tudo isso levou o ministro Fonseca a realçar que a obra funciona como um verdadeiro guia para uma atuação cada vez mais técnica e eficiente
dos criminalistas perante os tribunais superiores. A seguir, Tribunal Regional Federal da Primeira Região anula a questão de prova objetiva de concurso público para o cargo de delegado da Polícia Federal. E ainda, eficácia do pagamento direto do FGTS é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que também assegura à União a cobrança de outras parcelas. O Jornal da Justiça volta um instante. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, participa da 15ª Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional em Quito, no Equador. O encontro reúne representantes de cortes constitucionais de 15 países das Américas e da Europa. Fachin apresentou hoje a palestra Precedentes do Supremo Tribunal Federal e falou sobre os valores da segurança jurídica e da igualdade como pilares do Estado Democrático de Direito. Segundo o vice-presidente, a organização e a aplicação dos precedentes judiciais contribuem para as boas práticas jurisdicionais e fortalecem a cidadania e a democracia em uma das regiões mais desiguais do mundo, que é a América Latina. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região anulou uma questão da prova objetiva do concurso público para o cargo de delegado da Polícia Federal. Mais informações na reportagem de Silvana Valentina. O caso chegou à 6ª turma do TRF depois que uma candidata ao cargo de delegada da Polícia Federal pediu na Justiça a anulação de uma questão da prova objetiva. Segundo a mulher, tratava-se de um assunto ainda não pacificado pela jurisprudência dos tribunais superiores, o que violava o edital do próprio concurso. E ao analisar o caso, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o Judiciário deve se limitar a analisar a legalidade do concurso, exceto quando é para verificar se a questão está de acordo com o edital, o relator do caso, desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, entendeu que cabe a intervenção do Judiciário na hipótese em julgamento e, ao julgar o mérito da questão, deu razão à mulher. Segundo o magistrado, a banca examinadora descumpriu as próprias regras do edital, já que elaborou uma questão com fundamento em matéria não pacificada pelos tribunais superiores. Sendo assim, anulou a questão 70 do concurso, garantindo à candidata a pontuação correspondente. O Ministério Público não tem legitimidade para pedir interrupção da cobrança de tributo, ainda que declarado inconstitucional. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. Jéssica Castro. A 2ª turma do STJ julgou a ação civil pública na qual o Ministério Público do Rio de Janeiro buscava impedir que uma concessionária continuasse cobrando dos consumidores a alíquota de ICMS de 25% aplicada sobre as contas de energia elétrica. Segundo o MPRJ, a alíquota já havia sido declarada inconstitucional pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado. A ação foi extinta sem resolução pelas 2 primeiras instâncias e, em recurso especial, o Ministério Público do Rio de Janeiro alegou que tentava assegurar tratamento igualitário a todos os consumidores, inclusive aos que não ajuizaram a ação contra a concessionária. Foi defendido que, como a matéria teria implicações no direito do consumidor, estaria justificada a legitimidade do órgão no caso. O relator no STJ, ministro Afrânio Vilela, apontou que, ainda que haja o objetivo de dar efetividade ao julgado que reconheceu a inconstitucionalidade do tributo, fazendo cessar a cobrança, o processo tem natureza essencialmente tributária, o que afasta a legitimidade do MPRJ para ajuizá-lo, de acordo inclusive com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em tema de repercussão geral. A 2ª turma seguiu o entendimento do relator e negou o provimento ao recurso especial. A eficácia do pagamento direto do FGTS é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que também assegura à União a cobrança de outras parcelas. Repórter Bruno Silveira. Sob a sistemática dos recursos repetitivos, no tema 1176, a primeira sessão do STJ reconheceu que são eficazes os pagamentos de FGTS realizados diretamente ao empregado após o advento da Lei 9.491 de 1997, em decorrência do acordo homologado na Justiça do Trabalho. Assegura-se, no entanto,
a cobrança de todas as parcelas incorporáveis ao fundo, consistente em multas, correção monetária, juros moratórios e contribuição social, visto que a União Federal e a Caixa Econômica Federal não participaram da celebração do ajuste na via laboral, não sendo por ele prejudicadas. Com a tese repetitiva fixada, recursos especiais e agravos de recursos especiais poderão voltar a tramitar, seja no STJ ou na segunda instância, após ficarem suspensos à espera do precedente qualificado. Na primeira sessão, o relator, ministro Teodoro Silva Santos, explicou que a redação original da Lei 8.036 de 1990 previa o pagamento de algumas parcelas do FGTS diretamente ao trabalhador, como o depósito do mês da rescisão ou pagamento da multa de 40% do fundo por demissão sem justa causa. Entretanto, a Lei 9.491, de 97, alterou o artigo 18 da lei anterior, determinando que todas as quantias devidas pelo empregador fossem depositadas na conta vinculada do trabalhador. E mesmo com a lei estabelecendo a necessidade do depósito de todas as parcelas do FGTS na conta vinculada, o relator explica que muitos acordos foram firmados em processos trabalhistas, determinando pagamentos diretos ao trabalhador, o que, em muitos casos, não foi comunicado à Caixa Econômica, levando à proposição de execução fiscal contra o empregador para a cobrança do FGTS. Teodoro Silva Santos afirmou que os acordos homologados são irrecorríveis e fazem coisas julgadas materiais, sendo sujeita apenas à ação rescisória perante apreciação da própria Justiça do Trabalho. Sendo assim, no entendimento do relator, não cabe ao STJ ou à Justiça Federal competência jurisdicional para adentrar no mérito da decisão homologatória para corrigi-la ou desconsiderá-la e, assim, reconhecer a ineficácia do pagamento feito em desacordo com a determinação legal. No voto, o relator também declarou que o cenário não afasta a obrigatoriedade do pagamento das parcelas do FGTS pelo empregador e que, como União e Caixa Econômica não participaram do acordo, as mesmas não podem ser prejudicadas pelo acerto entre patrão e empregado. A seguir, sindicato que representa pessoas que trabalham na indústria petroleira consegue anular na justiça a redução salarial aplicada pela Petrobras em Minas Gerais. E você vai ver também, justiça condena a construtora a indenizar empregado por discriminação religiosa no ambiente de trabalho em Mato Grosso. A gente volta já já. O Sindipetro, sindicato que representa pessoas que trabalham na indústria petroleira, conseguiu anular a redução salarial aplicada pela Petrobras em Minas Gerais. A medida havia sido tomada durante a pandemia da Covid-19. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que o corte nos salários foi decidido de forma unilateral, sem acordos individuais. Repórter Michele Chiapa. A redução foi aplicada nos primeiros meses da pandemia da Covid-19 em 2020. O plano de resiliência da Petrobras visava diminuir custos e cortar despesas com o pessoal. O abatimento de 25% no valor dos salários da equipe do setor administrativo foi acompanhado da diminuição temporária da jornada de trabalho de 8 para 6 horas durante um período de 3 meses. O Sindipetro alegou que a redução salarial poderia causar graves prejuízos a cerca de 500 pessoas com reflexos em familiares que ficariam vulneráveis enquanto o coronavírus avançava. O sindicato sustentou também que os salários dos lotados em áreas administrativas já eram menores, porque eles não recebiam os adicionais referentes ao regime de turno. Ainda segundo a entidade, a alteração contrariou as normas legais por ter sido implementada de maneira unilateral, sem diálogo com os sindicatos ou acordos individuais. A Petrobras argumentou que foram feitas reuniões mediadas pelo Ministério Público do Trabalho para as negociações. De acordo com a empresa, a pandemia causou uma diminuição da demanda do setor de óleo e gás e um aumento de custos decorrentes da necessidade de isolamento social da força de trabalho.
A petroleira também alegou que a redução salarial era respaldada pela medida provisória número 927 de 2020, que dispensava a negociação coletiva. Quando analisou o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais manteve a decisão de primeiro grau que anulou a alteração contratual e condenou a Petrobras a manter os salários integrais pagos à época, sob pena de multa diária de R$ 1.000 por trabalhador. Na sentença, o TRT diz que, apesar do reconhecimento do estado de calamidade pública, deveria ter havido, no mínimo, negociação individual diretamente com cada pessoa empregada, o que não foi observado pela empresa. A Petrobras entrou com recurso no TST. O relator foi o ministro Maurício Godinho Delgado. Ele explicou que a redução salarial sem a participação dos sindicatos foi autorizada durante a pandemia como medida extremada e excepcional. Conforme o ministro, a MP 927 autorizava expressamente a redução proporcional da jornada e dos salários ou a suspensão temporária do contrato de trabalho mediante acordo escrito entre as partes, sem negociação coletiva trabalhista. Neste caso, não houve o cumprimento pleno dos requisitos que já eram bastante favoráveis à empresa, mas exigiam um acordo bilateral e que não houve. Então, eu não vejo como alterar a decisão de origem. Após reconhecer que o empregado de uma construtora sofreu discriminação religiosa no ambiente de trabalho, a Justiça condenou uma empresa a pagar a indenização por dano moral. A repórter Evelyn Araújo explica essa decisão do TRT de Mato Grosso. O profissional era servente de pedreiro em uma construtora. Ele relatou à justiça que era chamado pelos colegas de macumbeiro por ser da Umbanda. Segundo o trabalhador, até o chefe imediato fez comentários depreciativos sobre a religião dele. Ao reportar o caso a outro encarregado, a situação mais uma vez foi minimizada e o servente acabou sendo dispensado. Na justiça, a empresa se defendeu, dizendo que, além de não impedir ninguém de professar a própria fé, desconhecia as perseguições. O advogado trabalhista Mário Thiago Padilha explica que cabe à empresa zelar pelos funcionários. Hoje, intolerância religiosa é crime, né? Ela se equipara ao crime de racismo e o empregador ele tem a obrigação de zelar pelo bem-estar dos empregados no ambiente de trabalho. Lembrando que nessas relações, todo empregado é preposto da empresa. Então, aquilo que um empregado comete contra o outro, um delito ou um dano, algo assim, contra o outro empregado, o próprio empregador responde. A Vara do Trabalho de Diamantino reconheceu a afronta ao direito fundamental de liberdade do trabalhador professar a própria fé e crença e a responsabilidade da empresa pelo ocorrido. A construtora recorreu, mas a primeira turma manteve o entendimento. Segundo o relator Tarcísio Valente, o meio ambiente do trabalho saudável é direito de todos os empregados e prestadores de serviço, conforme estabelece a Constituição e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. O alcance de tal garantia obtém-se mediante o esforço de todos os envolvidos na cadeia produtiva. A primeira turma manteve indenização de R$ 5.000, fixada na sentença, por considerar o valor proporcional e adequado ao dano sofrido pelo trabalhador. O dano moral, você paga pela omissão ou pela comissão, né, por ter feito algo. Então, o empregador, nesse caso, vai pagar pela sua omissão. E ainda em Mato Grosso, o Juizado Especial do Torcedor tem como papel principal a defesa do consumidor. O órgão atua também em casos ligados à segurança pública. Esse trabalho dá efetividade à justiça ainda no local dos jogos e eventos. Confira na reportagem de Eli Cristina Azevedo. Se tem jogo de futebol na Arena Pantanal, a equipe do Juizado Especial do Torcedor, JET, está no estádio. Um exemplo foi a partida entre o time do Cuiabá Esporte Clube e Metropolitanos da Venezuela, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. O objetivo é fazer com que tudo transcorra de forma segura e pacífica, defendendo desde causas do consumidor a prevenção de crimes de menor potencial ofensivo. Nós fazemos audiência no mesmo local e resolvemos aqui presente. Nós temos uma parceria com o Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar e Polícia Civil. Todos os casos são encaminhados
primeiramente para a Polícia Militar, na sequência já se sai o boletim de ocorrência da Polícia Civil e se encaminha para as audiências aqui dentro do juizado. O juizado se tornou referência nacional e chama a atenção de outros estados, como Pernambuco, Mato Grosso do Sul e São Paulo, pela estrutura de trabalho que vai além dos gramados, numa parceria com o Juizado Especial Itinerante. Usamos o ônibus do GEI, que nos leva para todo o grande evento dentro da Grande Cuiabá, que inclui a cidade de Cuiabá e Várzea Grande, porque nossos critérios são 10 mil pessoas ou aqueles eventos que, por sua natureza, justifiquem a presença do Poder Judiciário. A terceira turma do STJ entende que o momento da entrega dos bens em consignação define a natureza do crédito na recuperação do consignatário. Quem explica para a gente é a repórter Michele Chiapa. Quem trabalha em comércio precisa ter mercadorias diversificadas para atrair o público. Alguns empreendimentos adotam a venda consignada, que é quando um fornecedor deixa o produto em um estabelecimento para que, após a comercialização, seja feita a prestação de contas. Mas, na prática, ainda restam dúvidas sobre esse tipo de transação comercial. Será que a empresa fica devendo para o dono dos produtos apenas quando efetua a venda? Ou essa dívida já existe a partir do momento em que são entregues? A discussão chegou ao Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma entendeu que na chamada venda em consignação, o crédito em favor do consignante surge no momento em que ele entrega os bens ao consignatário para que sejam vendidos. Desse modo, o colegiado decidiu que o crédito é constituído assim que os produtos são entregues, independentemente do momento em que são vendidos. Com a conclusão, a turma deu provimento ao recurso especial de um grupo empresarial em recuperação que questionava o repasse dos créditos. Assim, por unanimidade, foi reformado o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia considerado que o crédito só surgiria apenas com a venda dos produtos ou ao fim do prazo para devolução. No caso, um grupo econômico recebeu revistas consignadas de várias editoras e aquelas que não fossem vendidas seriam devolvidas e o valor das vendas comporiam o crédito concursal, ou seja, os créditos derivados da prestação de serviços. Depois da entrega das revistas, ocorreu a recuperação judicial e a venda das revistas foi feita na sequência. Assim, o grupo depositou na conta judicial de recuperação cerca de 5 milhões de reais referentes às revistas vendidas. Mas, para alguns credores consignantes, o crédito seria extraconcursal, já que as vendas ocorreram após o início da recuperação. No STJ, o relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que o crédito em discussão foi gerado quando os produtos foram entregues às empresas consignatárias. O voto do magistrado foi fundamentado no artigo 49 da Lei 11.101 de 2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Para o advogado Victor Dantas, o normativo considerado pelo STJ reforça a importância da definição jurídica. Facilita o processo da venda, facilita o processo da empresa consignadora, do consignador, entender em que momento o crédito dele vai ser levado no plano de recuperação, facilita da empresa consignatária para ela poder operar aquele contrato, não tem inadimplemento naquele contrato, mesmo pedindo recuperação judicial depois. Isso gera mais segurança para a operação como um todo. Até para análise de risco das empresas, das consignadoras, das consignatárias, acaba gerando um ambiente mais seguro. Veja a seguir, o Ministério Público Federal pede medidas judiciais para tratamento de pacientes com câncer pelo município de João Pessoa, na Paraíba. E ainda, no Rio Grande do Sul, um prédio do Judiciário foi adaptado para receber e dar segurança a mulheres desabrigadas pelas enchentes. Voltamos já. Você sabe quais são os 5 direitos que nós consumidores temos e nem fazemos ideia? Pois é, e muitas empresas também não fazem questão de informar. O repórter Pablo Lemos vai mostrar para a gente esses direitos desconhecidos de muita gente e que estão previstos no Código de Defesa do Consumidor.
O Álvaro esperou 3 meses pelo reembolso de produtos que comprou numa loja, mas que nem chegaram ao endereço dele. Eu não sei porque a empresa demorou tanto a pagar, né? A princípio, esse prazo de reembolso era de 7 dias, né? E eles não demoraram mais de 3 meses para fazer o reembolso, né? E sendo que também eu tinha feito a compra, né? O prazo era de 15 a 20 dias para fazer a compra. Tinha passado mais de um mês, eles não tinham informação do produto, né? E aí eu fiquei estranhando as respostas, tudo. Aí falaram, não, se você pedir o reembolso, são 7 dias, né? Só que esses 7 dias demoraram 3 meses, né? Ele disse que recebeu um papel de intenção de compra em vez da nota fiscal. Foi uma intenção de compra, né? Que lá quando eu fui no Procon, eles falaram que aquilo ali não era nota fiscal, né? E aí, mesmo assim, na empresa pedindo tudo, eles não me deram nota fiscal, né? Porque eles viram que eu estava querendo também cancelar o produto. E eles alegavam, não, a nota fiscal só vai com o produto, né? E não é bem assim, né? Normalmente, até quando a gente compra na internet, né? Eles mandam a fiscal por e-mail, né? E emitem uma cópia que vai com o produto, né? Só que aí as coisas a gente vai aprendendo com a situação que a gente vai passando, né? O professor foi vítima de propaganda enganosa. Por incrível que pareça, muitos consumidores desconhecem os direitos de quem é vítima disso. Me sinto extremamente lesado, né? Como eu falei, eu estava com um problema de sono, né? Comprei um colchão para melhorar o meu sono, né? E aí tu não consegue comprar outro porque tu ficou com aquele dinheiro preso, né? E aí tu fica dormindo mal, tudo, e fica uma situação chata, porque você vai na empresa, procura a empresa cada vez hora fica com uma desculpa diferente, uma fala diferente, e não passa a verdadeira questão com o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor diz, no artigo 30, que toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados é de obrigação do fornecedor e faz parte do contrato a ser celebrado. As empresas devem cumprir o que prometem em publicidades e propagandas. Esse é um dos 5 direitos que muitos consumidores desconhecem. E muitas lojas também não fazem questão de informar isso na hora da venda. Daí os consumidores, como o Álvaro, ficam confusos, aguardando uma entrega ou reembolso que nunca chega. Outros direitos, até então desconhecidos de muitos consumidores, estão relacionados ao tempo de garantia de um produto, ressarcimento em dobro de cobranças indevidas, direito a arrependimento nas compras pela internet, telefone e redes sociais, e a suspensão gratuita de serviços de telefonia móvel, internet e TV por assinatura. Esse direito ele se trata da prestação do serviço, independentemente do celular, da venda do aparelho. Não está se tratando da compra de aparelho, você ficar fidelizado à operadora. Esse é aquele serviço, por exemplo, olha, eu vou viajar, vou passar 1 mês, 2 meses fora, quero suspender o meu serviço para que eu não seja cobrado. Né? Então, assim, tanto a possibilidade de você querer suspender, ou até naquela possibilidade em que o serviço é interrompido. Aquelas falhas que há na transmissão do serviço, ela não deve ser cobrada, ela deve ser descontada na fatura seguinte do consumidor. Então, tem aquelas falhas, por exemplo, olha, eu fiquei hoje 3 horas sem serviço de TV por assinatura, fiquei 2 horas sem acesso à internet. Então, esse serviço também não deve ser cobrado do consumidor. Um abrigo exclusivo para mulheres já está em funcionamento em Porto Alegre. Um prédio do Judiciário foi adaptado para receber e dar segurança às desabrigadas pela enchente. A reportagem de Matheus Beck. Enquanto os helicópteros decolam e aterrissam o dia todo no campo da Brigada Militar, a Sandra ajuda de outra forma. A técnica de enfermagem é uma das responsáveis por organizar o abrigo restrito a mulheres, aberto nesta semana. Aqui elas têm, né, o quarto, tem como tomar banho, tem 4 refeições ao dia, né? Elas podem ficar tanto nos quartos como aqui nesse ambiente, né? Fazendo as atividades, conversando, lendo. Para isso, foi preciso adaptar 2 andares do prédio. Em um deles ficam os quartos, com colchão, roupa de cama, material de higiene, banheiros e móveis. No outro, um refeitório com uma cozinha equipada, geladeira e mantimentos. Ao todo, o abrigo oferece 47 vagas só para mulheres. É para que haja uma separação nos abrigos, porque eles são mistos, não é? E existem mulheres sozinhas lá também. E quem quiser desses abrigos podem ser casadas, mas separadas, não é? Para evitar qualquer tipo de, eu diria, de assédio ou algo nessa linha. O abrigo deve funcionar por cerca de 30 dias.
As desabrigadas são encaminhadas pelo Serviço Social da Prefeitura de Porto Alegre. Elas também têm a segurança do local e o apoio de servidores em um momento de extrema vulnerabilidade. Além disso, o local disponibiliza água e luz, bens essenciais, mas que são quase artigos de luxo nesta tragédia. As mulheres precisam de muita segurança nesse momento, precisam realmente de acolhimento, porque o momento está difícil para todos, especialmente para quem foi atingido mais diretamente pela catástrofe climática que acometeu o Estado. Então, é muito importante que a gente possa disponibilizar esse espaço seguro e acolhedor para essas mulheres, inclusive para evitar A ideia é que se faça buscas, inclusive nos locais onde elas já estão abrigadas, para que se possa acolher aqui alguma mulher que esteja em situação de risco ou de vulnerabilidade dentro do próprio abrigo, até por conflito com o próprio companheiro que possa estar abrigado no mesmo local. A ação é um trabalho em conjunto do Judiciário, do Ministério dos Direitos Humanos, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público Gaúcho, da Defensoria Pública e da Prefeitura da capital, com o apoio da Brigada Militar, magistrados, servidores e voluntários. Porque além dos profissionais que atuam na linha de frente, há uma série de heróis na retaguarda atuando no resgate da dignidade e da cidadania. Aqui no Rio Grande do Sul está todo mundo envolvido de uma certa forma, né? Não porque na minha região não teve o alagamento, que a gente não vai se mobilizar para poder ajudar, né? Porque são muitas pessoas, né? Então, nesse momento, assim, não tem outra coisa a se fazer, né? A não ser tu estender, né? O que tu pode, né? Ajudar, ouvir, né? Porque quando a pessoa chega nessa situação, né? Às vezes, só o ouvir já é algo, né? E o Judiciário de Alagoas se juntou aos demais tribunais do país para ajudar o Rio Grande do Sul. Quase R$1 milhão já foram disponibilizados para ajudar as vítimas da calamidade no sul do país. Repórter Sabrina Scanoni. Até agora, o Poder Judiciário de Alagoas já repassou quase R$1 milhão em forma de prestações pecuniárias para a conta bancária da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Os recursos são usados para ajudar a região afetada, que se encontra em estado de calamidade pública por conta das enchentes. O ato normativo que trata do repasse foi publicado no Diário de Justiça Estadual no dia 9 de maio e tem um prazo de 30 dias. As prestações pecuniárias, elas são alternativas à pena, né? Então, quando determinado réu ou pessoa que está sendo processada, ela possui esse direito legal de, ao invés de responder ao processo até o seu final, ela arcar com algumas prestações pecuniárias, é definido um valor, ela faz um depósito em conta judicial e esse valor é repassado para entidades assistenciais. Então, nesse valor, cada comarca, cada juízo, foro que trabalha com esse tipo de processo penal, ele tem essa conta com esses valores. Então, o que o tribunal fez foi autorizar que todos esses valores que estão nessas contas, que o juiz possa destinar para a Defesa Civil, considerando a necessidade que o Rio Grande do Sul está passando. De acordo com o ato normativo, cabe a cada juízo criminal efetuar os repasses seguindo as regras que regulamentam a destinação dos recursos. O número do processo e o valor encaminhado devem ser informados a um setor do Tribunal de Justiça para controle. É necessário também enviar o comprovante da transferência bancária. O pontapé inicial foi dado pelo Conselho Nacional. O presidente Barroso, ele possibilitou, juntamente com o ministro Salomão, que cada estado pudesse fazer esse repasse, e esse repasse está lá. Cada um pode utilizar dessas multas que nós aplicamos, nós fazemos automaticamente, quando a multa chega no judiciário, a gente faz o repasse para o estado do Rio Grande do Sul. Segundo ainda o presidente do Tribunal de Justiça, essa atitude solidária e ágil do Poder Judiciário, além de outras ações no país inteiro, mostram a força da união do povo brasileiro. Alagoas pôde, através de um ato normativo, a gente já ajudou quase R$1 milhão que a gente disponibilizou para o estado do Rio Grande do Sul. Isso é uma grande demonstração de solidariedade, de unidade do povo brasileiro para com nossos irmãos. Infelizmente, uma catástrofe assolara o Rio Grande do Sul e, mesmo os estados com seus respectivos problemas, cada estado tem o seu problema, mas nós nos unimos, nós nos juntamos para ajudar e
esses irmãos do Rio Grande do Sul nesse momento tão difícil que eles estão passando. O Ministério Público Federal pediu medidas judiciais para socorrer pacientes com câncer que estão sem tratamento pelo município de João Pessoa, na Paraíba. Depois de não receber resposta da recomendação feita há 3 meses, o Ministério Público Federal entrou com ação judicial contra a Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba, para que sejam adotadas medidas com o objetivo de garantir que os pacientes diagnosticados com câncer sejam atendidos dentro do prazo máximo de 60 dias, como determina a lei. Ainda que a administração municipal tenha informado ao MPF e à Justiça que em 2022 criou uma comissão para respeitar o atendimento aos pacientes no prazo legal, até agora nenhum resultado concreto foi apresentado. Veja a seguir, o Poder Judiciário de Mato Grosso e o município de Sorriso devem promover mais de 1.000 círculos de construção de paz no primeiro semestre. E ainda, na 4ª reportagem da série sobre entrega voluntária, você vai conhecer os direitos de quem é adotado. A gente volta em instantes. O Ministério Público de Goiás ofereceu denúncia por crime de homicídio contra o fisiculturista que matou a companheira dele em Aparecida de Goiânia no último dia 10. De acordo com o promotor de justiça Milton Marcolino dos Santos Júnior, o crime está tipificado pelo Código Penal por motivo fútil, utilizando-se de meio cruel, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e contra a mulher, combinado com artigos da Lei Maria da Penha. O Ministério Público também pediu a fixação de valores para a reparação dos danos, como previsto no Código Penal. O direito à origem. Hoje, na série de reportagens sobre a entrega voluntária, você vai conhecer esse e outros direitos de quem é adotado. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O direito de se reconhecer e de pertencer à sociedade está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. O texto estabelece que toda pessoa tem o direito à identidade. Nesse sentido, o registro civil de nascimento é o direito de cada um para conhecer o seu nome, sua genealogia, sua data e local de nascimento. É a identidade enquanto indivíduo e coletividade. E isso vale também para o bebê que foi entregue para adoção nos primeiros dias de vida. Esta mulher, que gestou essa criança, entrega e vai entregar essa criança para adoção, ela tem o direito de escolher o prenome, se ela quiser. O sobrenome não, porque naturalmente o sobrenome é o dela. Então, no registro desta criança, no primeiro registro dela, vai o nome da mãe, o nome dos avós, o nome do pai biológico, se essa mulher tiver indicado, o nome dos avós, e um prenome escolhido por essa mulher, se ela quiser. Depois que essa criança for adotada, além de ter o sobrenome alterado, a família adotante também pode mudar o nome do menor. O primeiro registro é mantido em sigilo e entregue à família que adotou. Esse procedimento de registro de bebês de entrega legal consta no manual do Conselho Nacional de Justiça, como explica a conselheira do CNJ, Renata Gil. A questão do nome é importantíssima, ela está toda regulamentada, isso dá segurança aos cartórios para fazer o registro. Se fosse em outra situação, talvez a gente tivesse procedimento de levantamento de dúvida, registra, não registra, expondo a mulher e a criança naquele momento, que já é um momento muito difícil. O direito de identidade de um indivíduo não para por aí. A advogada Mabel Rezende explica que a criança que foi entregue para adoção tem o direito de conhecer a sua origem, garantido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando a criança que foi adotada completa 18 anos, ela tem o direito a saber da origem biológica dela, da ancestralidade que a gente fala. Então, ela vai à vara da infância e procura pelo seu processo de adoção. E lá ela vai saber quem é sua mãe biológica, quem é o seu pai biológico. E, inclusive, essa mãe que fez a entrega direta, essa mulher que fez a entrega direta para a vara da infância deste filho, ela pode
ela tem o direito de deixar outros registros que facilitam, né, o conhecimento da própria identidade da criança. Apenas em casos excepcionais, a criança ou adolescente pode ter autorização da Justiça para que esse encontro aconteça antes da maioridade. No entanto, a recomendação é que a condição de adotado seja exposta à criança desde o início. A psicóloga Júlia Salvani explica que saber a verdade é um fator de proteção psíquica. Uma pergunta que persegue a gente para o resto da vida é: quem que eu sou? Qual que é a minha história? Por que eu sou assim? E a gente busca isso, né? A gente vê as crianças às vezes se perguntando: eu pareço com quem? Eu pareço com você? Eu pareço com você? E esse direito à verdade, a saber de onde vem, ele é super constituidor da segurança, da autonomia, da autoestima. Então, criar crianças e adolescentes a partir da verdade, inclusive da verdade sobre si, é um fator de proteção psíquica muito importante. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso promove o projeto Leãozinho, que incentiva servidores e magistrados a destinarem parte da restituição do imposto de renda à pessoa física para beneficiar projetos sociais realizados por instituições sem fins lucrativos. Acompanhe com Carlos Celestino. Em reunião virtual, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso apresentou o programa Leãozinho, que incentiva servidores e magistrados a destinarem parte da restituição do imposto de renda à pessoa física para beneficiar projetos sociais realizados por instituições sem fins lucrativos. A presidente da Corte Estadual de Justiça, desembargadora Clarice Claudino da Silva, que participa do programa Leãozinho desde 2008, pediu que todos os magistrados e servidores participem desta ação, que traz benefícios significativos para instituições sociais. Aqueles que já conhecem o projeto, retomar e reforçar o conhecimento, e os que não conhecem, fazer também a sua sensibilização e o voto de confiança que nós estamos esperando que todos deem para essas entidades, essas instituições. Com esse programa, na verdade, a gente pretende que cada um conheça para onde está indo o seu imposto retido na fonte. Os interessados podem destinar 3% do imposto a ser pago para o Fundo de Apoio à Criança e ao Adolescente e outros 3% para o Fundo do Idoso, respeitando o teto limite de 6%, conforme determina a Lei Federal de número 8.069/90. Estes fundos são criados para amparar projetos do próprio município, onde o recurso ficará retido em vez de ser encaminhado através do pagamento do imposto para a administração central. O prazo final para a entrega da declaração será no dia 31 de maio. O Poder Judiciário de Mato Grosso e o município de Sorriso devem realizar mais de 1.000 círculos de construção de paz neste primeiro semestre de 2024. O movimento está sendo expandido para diversas instituições e órgãos públicos, como mostra a repórter Fernanda Fernandes. Somente em Sorriso, no norte do estado, o Judiciário de Mato Grosso vai realizar até o final do mês de junho 1.007 círculos de construção de paz, com a participação de 155 facilitadores, o que deve beneficiar mais de 17 mil participantes. Na área da educação, a meta é promover até o final do ano mais de 1.500 círculos nas unidades escolares, onde temas como bullying, respeito e combate à evasão escolar serão trabalhados com os alunos. Funcionando hoje como uma política municipal da Justiça Restaurativa, os círculos de construção de paz em Sorriso têm sido realizados também em outros segmentos, além da rede educacional. A exemplo da Polícia Militar, do Sistema Prisional, das Secretarias de Esporte, Cultura e entidades sociais e assistenciais. E com toda essa adesão da sociedade local, a perspectiva é que os números continuem crescendo. Enquanto executamos esse calendário do primeiro semestre,
Nós já estamos com a sociedade que demonstra interesse, fechando o calendário do segundo semestre, aonde nós acreditamos que vamos superar o número do primeiro semestre. O Círculo de Paz vindo para dentro da Secretaria de Assistência, onde as nossas equipes conseguem trabalhar melhor as famílias, trazendo a unificação, trazendo a paz, mostrando o potencial que cada ser tem. Então foi por isso que a assistência social também está junto. Um movimento que só é possível graças a uma parceria firmada entre a Justiça Estadual e a Prefeitura de Sorriso. O Círculo de Paz, que está sendo construído em nosso município, implementado pelo Tribunal de Justiça, ele está hoje, inclusive, calendarizado. Isso quer dizer que nós temos um calendário de ação que percorre todas as nossas escolas, fazendo com que a gente possa intermediar problemas e fazendo com que as pessoas possam ser ouvidas. O acompanhamento e a orientação do trabalho na comarca são feitos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, coordenado pelo juiz Anderson Candioto. Ele explica que o objetivo dessa grande ação é oportunizar espaços de fala e convivência. O Círculo de Paz tem essa magia de fazer com que as pessoas se sintam vistas pelos próximos, pelos participantes, e nesse ambiente em que as pessoas têm a oportunidade de falar, que as pessoas têm a oportunidade de se expressar, que as pessoas muitas vezes são compreendidas, esse ambiente faz com que entre essas pessoas gere o sentimento de empatia, de compreensão, de solidariedade. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Fique agora com o programa Direito Sem Fronteiras. Uma boa noite para você. Até amanhã.